Boa noite, povo de Deus. Aqui é o irmão Hélio, diretamente da Igreja Central de Itaquaquecetuba, em mais uma live ao vivo com vocês. Talvez alguns estivessem aí esperando o pastor Fábio, mas hoje vocês vão ter que se virar comigo mesmo aqui. Hoje o tema do nosso culto, o tema do sermão vai ser a volta de Jesus. Nós vamos Nós estudamos muito ali os acontecimentos que antecedem a volta de Jesus, mas hoje não, hoje nós vamos ler na Bíblia vários versos que descrevem o exato momento da volta e da chegada de Jesus a essa terra. Por quê? Porque a Bíblia diz que Satanás ele vai falsificar a volta de Jesus a essa terra antes de Jesus chegar. E é por isso que nós temos que saber exatamente como vai ser a volta de Jesus, como vai ser o dia da chegada de Jesus a essa terra, para que nós não sejamos enganados. E por isso a gente vai ler vários versos para entender como vai ser a volta, o dia da volta de Jesus a essa terra. Hoje, uma das doutrinas mais difundidas no mundo todo a respeito da volta de Jesus é a doutrina do arrebatamento secreto. Mas nós que estudamos muito a Bíblia, nós sabemos que essa doutrina ela não se sustenta na Bíblia. Então, muitas pessoas que creem no arrebatamento secreto, elas vão se surpreender, elas podem até ser enganadas. A doutrina do arrebatamento secreto, eu já estudei ela, e ela tem vários pontos equivocados. Um dos versos centrais está lá em Mateus 24, que eles usam para dar sustento a essa doutrina. Não só aqui, começa lá na profecia das 2.300 tardes e manhãs, vai desenrolando. Eles creem que nós estamos vivendo a última semana. E eu vou ler aqui primeiro alguns versos de como não vai ser a volta de Jesus. E depois nós vamos ler alguns versos para saber como vai ser. Por quê? Porque nós temos que saber para nós não sermos enganados. A doutrina do arrebatamento secreto, um verso principal dele está em Mateus 24, que diz assim, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. É basicamente nesses versos aqui que se baseia a doutrina do arrebatamento secreto. E nesse momento nós vamos fazer uma pequena oração, invocando o poder do Espírito Santo, para que ele nos conduza, para que a gente consiga entender realmente o significado desses versos que a gente acabou de ler, tá? Eu vou pedir para que você feche os seus olhos e eu vou fazer essa oração de invocação. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui mais uma vez abrindo a Tua palavra. E, Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor envie o Espírito Santo de Deus nesse momento para dentro da nossa mente e do nosso coração, para que Ele nos mostre, Pai, todas as verdades contidas no Seu livro que descrevem o dia da chegada de Jesus a essa terra, para que nós não sejamos enganados, Pai, nem por homens e nem mesmo pelo inimigo, porque o Senhor nos revelou de que o inimigo vai tentar falsificar a sua vinda. Então, Senhor, envia o Espírito Santo de Deus para dentro das nossas mentes nesse momento, para que Ele nos ilumine, para que a gente possa entender realmente como será o dia da volta de Jesus a essa terra. Tudo isso, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, vamos lá. Então, eles se baseiam aqui nessa passagem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. E eles dizem assim, esses que está sendo tomado, ele está sendo levado para o céu. 2 mulheres estão trabalhando no moinho, de repente uma é tomada e é levada para o céu e a outra fica. Mas veja bem, basta uma leitura simples do texto, uma leitura sem nenhuma influência
doutrinária, olha só o que diz o verso 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Ele está dizendo aqui, Jesus está dizendo que vai ser igual. Assim como foi no dilúvio, vai acontecer também na volta de Jesus. E agora, no verso seguinte, ele vai descrever como foi na época de Noé. E logo depois ele vai descrever como vai ser na volta de Jesus, que é para a gente ver que vai ser igual, porque ele acabou de dizer que assim como foi nos dias de Noé, será na volta de Jesus Cristo. Então, como foi nos dias de Noé? O verso seguinte, 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então ele está contando os dias de Noé a partir do ponto de vista dos perdidos. Os perdidos estavam comendo, bebendo, se casando, e aí de repente Noé entrou na arca. Eles não perceberam que Noé tinha entrado na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Isso significa que as águas do dilúvio vieram e mataram todos os ímpios. E Noé ficou na arca, salvo. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Agora ele vai contar como vai ser na volta de Jesus. Verso 40. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Então, olha só, ele diz que na volta de Jesus, 2 homens estão trabalhando ali no campo, aí de repente, um deles é tomado, é levado, e o outro fica. 2 mulheres estão trabalhando no moinho e de repente, uma é tomada e a outra fica. Essa que está sendo tomada, ela está sendo levada para onde? Aí ele diz, assim como foi nos dias de Noé. Nos dias de Noé, eles estavam comendo, casando, bebendo. Aí, de repente, Noé entrou na arca. Eles não perceberam, só perceberam quando veio o dilúvio e os levou a todos. Eles foram mortos pelas águas do dilúvio e Noé ficou salvo na arca. E ele diz, assim será na volta de Jesus. 2 homens estão trabalhando no campo, de repente, um é tomado, um é morto e o outro fica. 2 mulheres estão trabalhando no moinho, de repente, uma é tomada, é morta e a outra fica. Ou seja, essa aqui está sendo tomada é a perdida. 2 estão no campo, esse que está sendo tomado é o perdido e aquele que fica é o salvo. Porque ele disse no versículo 37, assim como foi nos dias de Noé, Noé ficou na arca, os perdidos foram tomados, levados pelas águas do dilúvio. E em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, ele confirma isso aqui, ele descreve o mesmo momento, olha só o que diz. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, descreve o exato momento da chegada de Jesus a essa terra, o mesmo momento que Mateus descreveu lá. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E aí ele diz, quando Jesus chega, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. 2 estão no campo, um é tomado e o outro fica. 2 estão trabalhando no moinho, uma é tomada e a outra fica. E depois ele diz em Tessalonicenses, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados para encontrar Jesus na altura das nuvens. Ou seja, 2 estão no campo, um é morto, porque foi assim na época do dilúvio. Noé entrou na arca e os ímpios foram tomados pelas águas, foram mortos. Vamos ver se os ímpios vão ser mortos na chegada de Jesus. 2 Tessalonicenses 2, versículo 8 diz assim, então,
será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. O iníquo é o homem da iniquidade, é o anticristo. A Bíblia diz que quando Jesus chegar a essa terra, vai matar o iníquo com o sopro da sua boca e com a manifestação da sua vinda, da sua chegada. Ele é morto, mas não é só ele que é morto. Olha o verso 10. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Os que não acolheram o amor da justiça para serem salvos, os perdidos. Então, quando Jesus chega, todos os perdidos são mortos pelo sopro da boca de Jesus e pela manifestação da sua vinda. Por isso que dois estão trabalhando no campo, de repente um é tomado, é morto e o outro fica. Duas estão trabalhando no moinho, de repente uma é tomada, é morta e a outra fica. Uma leitura simples, básica do texto, nós percebemos que a doutrina do arrebatamento secreto, ela é antibíblica. É pior do que antibíblica, na verdade. Ela dá uma interpretação contrária. Ela coloca o perdido no lugar do salvo e o salvo no lugar do perdido. Uma obra do inimigo, essa doutrina. E hoje, milhões e milhões de pessoas vão às igrejas, ou oram nas suas casas, né? Elas oram porque elas querem estar entre os que estão sendo tomados, entre os perdidos, porque eles estão ensinando errado. Então isso é um engano que está sendo ensinado, essa doutrina do arrebatamento secreto. Ela inverte os papéis. O salvo está no lugar do perdido, e o perdido está no lugar do salvo, é uma confusão. Mas agora nós vamos saber como vai ser exatamente a volta de Jesus a essa terra. O dia da chegada de Jesus a essa terra. Então, todo o contexto que antecede a chegada de Jesus, nós conhecemos, nós estudamos muito. Vai ter uma grande tribulação, uma grande perseguição ao povo de Deus. Aqueles que querem guardar os mandamentos vão ser perseguidos. Nós sabemos que a grande perseguição vai ser realizada também por ditos cristãos. Assim como foi na Idade Média, a Igreja Romana perseguiu e matou o povo de Deus. Assim será também no fim dos tempos. Os fiéis de Deus vão ser perseguidos, alguns mortos, por outros cristãos que não querem se firmar na verdade. Mateus 24, verso 21. Agora nós vamos ver como vai ser a volta de Jesus a essa terra, o dia da chegada de Jesus. Mateus 24, versículo 21, ainda ele vai descrever alguns acontecimentos um pouco antes da chegada de Jesus. Diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos-lo tenho predito. Porquanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, falsos cristos vão se levantar. Ele fala de uma grande tribulação do povo de Deus. É uma grande perseguição ao povo de Deus. E Jesus vai se levantar para livrar, para salvar o seu povo, antes que ele seja todo dizimado. Porque Jesus está dizendo que se esses dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Eles matariam todo mundo. Mas Jesus vai se levantar para salvar o seu povo. Aí ele diz, falsos cristos vão se levantar em várias partes, e eles vão dizer, olha, Jesus ele está lá no estádio, Jesus está lá na minha igreja, Jesus está lá em tal lugar, vamos lá. Aí ele diz assim, não acrediteis. Porque Jesus, quando ele vier a essa terra, ele não vai pisar na terra nesse momento. Então, quando te disserem que Jesus está lá no estádio, está nas igrejas, ele está em algum lugar pregando, fazendo milagres, não acreditem. Porque é o diabo, é Satanás, se fazendo passar por Satanás, se fazendo passar por Jesus.
Porque ele diz assim, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Jesus vai vir de uma maneira estrondosa, como um relâmpago, aqueles relâmpagos que cortam o céu, que dá aquele barulho estrondoso. E ele diz que Jesus virá do lado do oriente até o ocidente. O lado do oriente é o lado que o sol nasce. Então, se você estiver aí na sua casa, pensa de que lado que o sol nasce. É desse lado que Jesus vai voltar. Ele vai aparecer do lado que o sol nasce. E de uma maneira estrondosa. Apocalipse 16, 21. Quando Moisés tirou o povo do Egito, atravessou o deserto, a terra prometida, era uma figura da volta de Jesus. Então, Jesus vai voltar a esse mundo, ao Egito, ao mundo de pecado, vai nos pegar e vai nos conduzir à terra prometida. Quando Moisés foi ao Egito para resgatar o povo de Deus, Deus mandou cair 10 pragas sobre o Egito. Todo mundo conhece essa história? Caíram 10 pragas, 10 flagelos sobre o Egito, para que o Egito libertasse o povo de Deus. E quando cai a 10ª praga, Moisés pega o povo e leva até a terra prometida. Assim vai ser também na volta de Jesus. Antes da volta de Jesus a essa terra, vão cair 7 pragas. A Bíblia diz as últimas 7 pragas, 7 últimos flagelos. E quando cair a 7ª praga, o 7º último flagelo, então Jesus aparecerá nas nuvens dos céus, do lado do oriente. Então nós vamos ler o finalzinho da 7ª praga, que vai ser exatamente o momento da volta de Jesus. Apocalipse 16, verso 21, diz assim, é o final da 7ª praga. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. O final do 7º flagelo é uma chuva de pedras, que pesam cerca de 1 talento. Cerca de 1 talento é entre 28 a 35 quilos. Então vai ser uma chuva de pedras enormes, imensas. As 7 pragas vão caindo e destruindo todas as obras que o homem fez. E vai matando os ímpios também. E a 7ª praga é uma chuva de pedra, com pedras de 25, 30, 40 quilos, que vai cair sobre os ímpios. É um apedrejamento vindo do céu que vai cair sobre os ímpios. Esse é o final da 7ª praga. E essa chuva vem matando os ímpios que sobraram, vem destruindo todas as obras das mãos dos homens, os prédios, as pontes, as casas, as construções, as montanhas, vem destruindo tudo essa chuva. E nós estamos aqui ainda. Mas como é possível nós passarmos pelas 7 pragas e ainda uma chuva de pedra que vai destruir todas as obras feitas pelas mãos dos homens e vai continuar matando os perdidos? Deus tem uma promessa para o seu povo que está no Salmo 91. O Salmo 91, ele se aplica a esse momento, um pouco antes da chegada de Jesus a essa terra. E diz assim: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Anjos de Deus vão cercar e proteger os salvos nesse momento. Quando estiverem caídas as 7 pragas, quando cair essa chuva de pedras que vai vir matando e destruindo todas as obras que o homem fez com as suas mãos, a Bíblia diz que nós vamos ver muita destruição, que 10.000 estarão mortos de um lado, 1.000 estarão do outro lado.
mas nós seremos protegidos, nós contemplaremos com os nossos olhos a destruição dos ímpios. Então vai ser um caos imenso, tremendo, o mundo vai estar sendo destruído pelas pragas, os ímpios vão estar sendo mortos. Zacarias 14, verso 6. Zacarias 14, verso 6. Ele descreve como vai estar o dia, como será o dia em que Jesus vai finalmente chegar a essa terra. E ele diz assim: acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo, mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. O dia da chegada de Jesus, ele diz que não haverá luz, vai estar escuro, mas haverá frio e gelo por toda parte, vai ser um dia escuro. Ele diz que vai ter gelo por toda a face da terra, vai ter muito frio. E ele diz assim também: mas será um dia singular, como nunca houve igual, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite. Ou seja, vai estar escuro, mas nós vamos conseguir enxergar um pouco. Ele diz, não vai ser dia nem noite. Mas por que o dia vai estar escuro, frio, gelado? Por que vai ter gelo por toda parte no dia em que Jesus voltar a essa terra? Em Apocalipse 6, 14, ele explica por quê. Apocalipse 6, 14. Olha só o que aconteceu. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Deus retira todos os astros, ele retira as estrelas, o sol e a lua, e o mundo escurece. Ele retira a criação dos céus. Os céus se enrolam como um pergaminho e desaparecem. Tem uma outra parte da Bíblia que diz que eles caem abrasados. E é por isso, não tem mais o sol, não tem mais a lua, não tem mais as estrelas. Então a terra fica escura, fria, gelada, com gelo por todas as partes. Assim será o dia da chegada de Jesus a essa terra. Apocalipse 14, 14, diz assim: olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Então presta atenção, o mundo, caíram as pragas, matando os ímpios, destruindo todas as obras que o homem fez, as casas, os prédios, as pontes. Cai a última praga, uma chuva de pedra, com pedras de 35, 40 quilos. Um caos imenso. Nós estamos aqui, nós estamos sendo protegidos. Ele diz, vocês vão ver 1.000 mortos de um lado, 10.000 mortos do outro lado, mas a praga não vai atingir os salvos. E o mundo, ele se escurece, ele fica frio, agora tem gelo por todo lado. O céu está escuro e ele diz que de repente no céu aparece uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Por que todo mundo vai perceber essa nuvem? Porque os céus foram retirados. Está tudo escuro e de repente uma pequena nuvem branca aparece nos céus. E essa pequena nuvem branca, ela vai crescendo, 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 crescendo e se aproximando da terra. E o que é essa nuvem? Aí ele diz que todos verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Ele veio fazer a sua colheita, Jesus Cristo. E o que é essa nuvem que vai crescendo e crescendo e toma conta de todo o sol, todos os céus? Mateus 25, 31 explica. Mateus 25, 31. Olha só que interessante isso. Mateus 25, 31 diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. É Jesus vindo com uma nuvem de anjos. Nós vemos uma pequena nuvem no céu, ela vai crescendo, 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 e chega um momento que ela toma conta dos céus, e nós vemos que é uma nuvem gigantesca de anjos. Ele diz, todos os anjos dos céus vieram.
E Jesus vem diante deles. Quem mais vem com Jesus? Vem Jesus e ele diz: todos os anjos dos céus. Mas vem mais alguém? Mateus 26, 63. Em Mateus 26, 63, é quando Jesus está sendo interrogado por Caifás, antes da crucificação. E aí, eles fazem várias perguntas falsas, mentirosas, e Jesus não responde. Mas aí então, o sumo sacerdote, a maior autoridade religiosa da época, chega diante de Jesus, e ele diz isso. Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, Filho de Deus. Mas agora chega a maior autoridade religiosa daquela época, o sumo sacerdote. Ele vai diante de Jesus, levanta a mão e invoca o nome de Deus e diz: eu te conjuro pelo Deus vivo que me digas se tu és o Cristo, Filho de Deus. Agora Jesus vai responder para ele. Verso 64, respondeu-lhe Jesus: tu o disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Jesus diz para ele: vocês vão me ver vindo do lado de Deus Pai, do Deus Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens dos céus. Jesus está declarando que Deus Pai vem junto com ele. Quando Jesus faz essa declaração para Caifás, olha o que acontece. Então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste a blasfêmia. Quando Jesus fala para Caifás: você vai ressuscitar para me ver vindo sobre as nuvens dos céus, ao lado de Deus Pai, naquele momento, Jesus deu uma visão para Caifás. Caifás, ele viu toda a cena. Ele se viu ressuscitando dos mortos, ele viu Jesus vindo nas nuvens dos céus, do lado de Deus Pai, e quando ele viu que ele estava entre os perdidos, ele deu um grito de negação e de medo e rasgou as próprias vestes, dizendo, como se ele estivesse negando a visão que Jesus estava dando para ele. Mas quando ele rasgou as próprias vestes, lá em Levítico diz que o sumo sacerdote não podia ter as vestes rasgadas, porque a roupa do sumo sacerdote, com todas as suas cores, todas as suas pedras, era uma representação do próprio Deus. E quando Caifás rasga as suas vestes, ele nega o seu próprio Deus. Ele nega aquela visão que ele está tendo. Então, Jesus revela que Deus Pai vem junto com ele. Apocalipse 1, 7. Ele repete isso. Diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. E a Bíblia diz que quando Jesus voltar a essa terra, todo olho verá, todas as pessoas que estiverem vivas vão ver Jesus vindo, e ele vai vir do lado do nascente do sol, do lado do oriente, e todo olho, todas as pessoas que estiverem vivas vão ver. Mas aí ele diz: e todos aqueles que o crucificaram também. Quando Jesus voltar a essa terra, instantes antes dele aparecer nas nuvens dos céus, Jesus vai ressuscitar todas aquelas pessoas que estavam envolvidas no seu julgamento, na sua crucificação, todos aqueles que o negaram, todos aqueles que não creram que ele era o Cristo, que ele viria sobre a altura das nuvens. Em Daniel 12, 1, ele descreve esse momento, a ressurreição dessas pessoas. Em Daniel 12, ele vai dizer assim, vem? Daniel 12, verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Essa ressurreição nós chamamos de ressurreição especial. Ela acontece antes da chegada de Jesus a essa terra. Nós sabemos que quando ele chegar a essa terra, ele vai ressuscitar os salvos. Mas essa é uma ressurreição especial. Ele diz que
muitos que dormem no pó da terra, não todos, muitos vão ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Quem vai ressuscitar para vergonha e horror eterno? Todos aqueles que participaram da crucificação de Jesus. Todos aqueles que não creram que ele era o Cristo e que ele vai vir ao lado de Deus Pai. Todos eles, quando eles estavam interrogando Jesus, Jesus deu uma sentença sobre eles. Ele disse: vocês vão ressuscitar do pó da terra para me ver vindo sobre as nuvens do céu junto com Deus Pai. E agora, poucos instantes antes de Jesus chegar a essa terra, essas pessoas têm que ressuscitar. Esses ímpios, somente para ver Jesus voltando na altura das nuvens, para ver quem foi que eles mataram, quem foi que eles julgaram injustamente. Mas a Bíblia diz também que alguns vão ressuscitar para a vida eterna. Quem são esses que vão ressuscitar um pouco antes da ressurreição principal? Que vão ressuscitar um pouco antes da chegada de Jesus a essa terra? São aquelas pessoas que morreram pregando, que elas sabiam, tinham certeza, tinham fé de que elas veriam Jesus voltar com os seus próprios olhos. Essas pessoas que pregaram com a sinceridade do seu coração e ensinaram que Jesus voltaria e que eles ainda estariam vivos para ver. Então agora, na volta de Jesus, Jesus vai honrar essas pessoas. Essas pessoas que morreram crendo que elas veriam Jesus voltar com seus próprios olhos, que morreram nessa fé, elas vão ser honradas agora. Antes da chegada de Jesus, Jesus vai ressuscitar essas pessoas, os salvos, que pregaram essa mensagem, somente para que eles possam ver Jesus voltando na altura das nuvens com seus próprios olhos. É uma ressurreição especial. 1 Tessalonicenses 4,16, é um verso que a gente leu há pouco, vai descrever o exato momento da chegada de Jesus a essa terra. Então, caíram as 7 pragas, matou vários ímpios, os salvos foram protegidos pelos anjos, o mundo está sendo destruído, são bilhões e bilhões de pessoas mortas pelas pragas, cai a última praga, os céus são recolhidos, a terra se escurece, ela fica fria, gelada. Ainda tem alguns ímpios vivos? Nós estamos aqui aguardando a chegada de Jesus. Então, 1 Tessalonicenses 4,16 é a chegada de Jesus. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Jesus volta, a Bíblia diz, ele desce dos céus, ele fica na altura das nuvens. E os mortos em Cristo ressuscitam, glorificados, transformados, sem nenhum traço do pecado. E nós, os vivos, os que ficamos, somos transformados num piscar de olhos, num corpo glorificado. Porque agora nós vamos ficar diante de Deus Pai e de Jesus Cristo. Eles vieram juntos, Deus Pai, Jesus Cristo e todos os anjos dos céus nos esperam nas alturas das nuvens. E aí os anjos, quando os mortos ressuscitam em corpos glorificados, nós somos transformados em corpos glorificados. Os anjos voam pelos 4 cantos da terra para reunir os escolhidos, para nos conduzir a encontrar Jesus Cristo e Deus Pai na altura das nuvens. E os ímpios, aqueles ímpios que restaram, que sobreviveram às 7 pragas, o que acontece com os ímpios no momento da chegada de Jesus? É aquele verso que a gente leu, 2 Tessalonicenses 2:10. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. No verso 8, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, quando Jesus e Deus Pai vêm, pela manifestação da glória de Deus Pai,
e pelo sopro da boca de Jesus, todos os ímpios são mortos. Todos eles, aqueles que sobreviveram às 7 pragas. E aí os anjos nos recolhem, os mortos em Cristo ressuscitam. E nós começamos a subir, somos arrebatados para encontrar Jesus na altura das nuvens. Nós não vamos diretamente aos céus. Primeiramente a gente se encontra com Jesus na altura das nuvens. Mas aí então, olha só o que vai acontecer, Apocalipse 8:1. Também descreve o momento da volta de Jesus. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. A Bíblia diz que os céus, durante a volta de Jesus, vai ficar em silêncio cerca de meia hora. E tem um princípio em Ezequiel 4:7 que diz que cerca de meia hora em profecia significa cerca de 7 dias. Então o céu está em silêncio. Por quê? Porque a Bíblia diz que os anjos louvam dia e noite a Deus lá nos céus. Lá não tem silêncio, é dia e noite os anjos louvando, santo, 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 louvando a Deus. Mas como vieram todos os anjos, veio Deus Pai, veio Jesus, o céu está vazio. Então há silêncio no céu cerca de 7 dias. Por que 7 dias? Será que leva 3 dias e meio para eles virem e 3 dias e meio para eles voltarem? Não. No livro de Daniel, enquanto Daniel fazia uma oração, lá descreve que aparece um anjo para ele e diz assim: Daniel, no começo da sua oração, já foi dado ordens nos céus e eu já estou aqui. Então, para eles virem dos céus, do 3º céu até a terra, é instantâneo. Mas agora nós vamos ser levados, arrebatados até o 3º céu. Então nós vamos viajar cerca de 7 dias até o 3º céu. E quando nós chegarmos até lá, olha o que vai acontecer. Lucas 13:29. Lucas 13:29 descreve o que vai acontecer. Lucas 13, verso 29 diz assim: muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. A Bíblia diz que tem uma mesa posta para os salvos nos céus. É uma recepção chamada também da ceia das bodas do Cordeiro. Então, quando nós chegarmos, depois de 7 dias viajando pelos céus, quando nós chegarmos na Cidade Santa, lá nos céus, a Bíblia diz que vai estar posta uma mesa para todos os salvos. Uma mesa infinita. É uma recepção, provavelmente uma recepção, porque nós vencemos, nós somos os vencedores, nós ganhamos a vida eterna, nós chegamos aos céus. Apocalipse 20, verso 4. João, o apóstolo João, ele viu os salvos lá nos céus, e ele diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. João tem uma visão dos salvos nos céus, sentados nessa mesa em tronos. É uma promessa de Jesus, porque em Apocalipse 3 ele disse assim: ao vencedor dar-lhe-ei o direito de se assentar no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono. E agora João vê todos os salvos sentados em tronos lá nos céus. E ele diz: e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos lá nos céus. E aqui na terra, quem ficou na terra? Quando Jesus chegou na terra, ele soprou, e a manifestação da glória de Deus Pai matou todos os ímpios. Quem ficou na terra? Apocalipse 20, verso 1. Olha o que aconteceu quando Jesus voltou a essa terra. Então vi descer do céu um anjo e tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo,
fechou-o e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Quando Jesus volta, a Bíblia diz que um anjo pega Satanás e os demônios e os prende num abismo e põe selo sobre eles para que eles não saiam mais. Os ímpios foram todos mortos pelo sopro da boca de Jesus. Os salvos viajaram 7 dias até os céus. E a Bíblia diz, eles vão ficar 1000 anos reinando com Cristo nos céus, somente 1000 anos. E a Bíblia diz que Satanás vai ficar preso no abismo também por 1000 anos. E depois de 1000 anos, ele tem que ser solto novamente. Jeremias 4, 23. Jeremias 4, verso 23. A Bíblia diz que Satanás vai ser preso num abismo durante 1000 anos. Mas aonde fica esse abismo? Que abismo é esse? Enquanto nós reinamos no céu 1000 anos com Cristo, sentado em tronos, a Bíblia diz que Satanás estará preso durante 1000 anos num abismo. Aonde é esse abismo? Jeremias 4, ele tem a visão da terra depois da volta de Jesus, depois que Jesus levou os salvos para os céus. E olha só o que Jeremias fala, Jeremias 4, 23. Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Jeremias tem uma visão da terra depois que os salvos foram para os céus. Ele diz que não há mais luz. Ele diz que a terra está sem forma e vazia. Ele diz não há mais homens, não há mais animais. A terra que era fértil agora se tornou um grande deserto. Irmãos, o que acontece? O que aconteceu na volta de Jesus a essa terra? Jesus, ele retirou toda a criação, tudo que ele criou em 6 dias. Ele retirou os céus, as estrelas, o sol, a lua. Ele retirou tudo. A terra volta a ser sem forma e vazia, assim como em Gênesis 1. Olha só como Deus chama a terra lá no princípio. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. A terra, antes da criação, a Bíblia diz que ela era sem forma e vazia. Deus chama ela de um abismo. Então, quando Jesus volta a essa terra, ele retira toda a criação, a terra volta a ser sem forma e vazia, volta a ser um abismo. E a Bíblia diz que é nesse abismo que Satanás vai ficar preso durante 1000 anos. Um abismo escuro, frio, gelado, sem vida. É nesse abismo que Satanás e os seus anjos vão ficar durante 1000 anos. Nós estaremos nos céus, dentro da cidade santa, reinando com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 21:2. E depois de 1000 anos? O que acontece depois de 1000 anos? Vamos recapitular. A terra foi destruída, está sem forma, gelada, escura, fria. Toda a criação foi retirada, os céus são escuros. Satanás, ele fica preso nessa terra durante 1000 anos, vagando, vendo toda a destruição. Os ímpios estão todos mortos no pó da terra. Os ímpios que estavam mortos também estão no pó da terra, não ressuscitaram. Na volta de Jesus só ressuscitaram os salvos. Os salvos ressuscitam glorificados, os salvos vivos são transformados num piscar de olhos.
Os anjos nos conduzem até o céu, nós viajamos durante cerca de 7 dias, chegamos nos céus, no terceiro céu, na cidade santa, e nos assentamos numa grande mesa, em tronos, porque nós somos os vencedores. E passam-se 1000 anos nos céus, é o juízo investigativo, onde vai ser revelado para nós todos os mistérios. Porque aquelas pessoas que nós conhecemos, elas não se salvaram. A história dos perdidos. E nós vamos ver quantas vezes Deus quis tocar o coração dessas pessoas. Quantas vezes Deus insistiu, quantas vezes Deus mandou pessoas para dar estudo bíblico para essas pessoas. Quantas vezes Deus chamou essas pessoas para que elas viessem e se rendessem a Jesus Cristo. Mas por fim elas não quiseram estar nos céus. E nós vamos declarar que Deus é justo. Eles não poderiam estar nos céus contra a vontade deles. E depois de 1000 anos que Satanás está preso, que nós estamos reinando nos céus, olha o que acontece. Apocalipse 21, verso 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. João tem uma visão, ele vê a cidade santa descendo dos céus agora. A Bíblia descreve, aqui em Apocalipse 21, as medidas da cidade santa. Ela é gigantesca, ela tem o formato de um cubo, que caberia 7, 8 vezes a população mundial da Terra hoje. Ela é gigantesca, uns acreditam que ela vai ter um cubo com 600 quilômetros de cada lado, inclusive de altura também. E João vê essa cidade santa descendo dos céus depois dos 1000 anos. Verso 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. É a cidade santa descendo. Apocalipse 22, 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos a servirão. Dentro da cidade santa está descendo o trono de Deus Pai e do Cordeiro. Por quê? Que a cidade santa, onde nós vamos morar aqui na terra, por que o trono de Deus Pai e de Jesus está descendo dentro dela? Apocalipse 21, 3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Deus Pai e Jesus Cristo vão fazer morada definitiva nessa terra. É tão grande o amor de Deus que Ele vai se mudar para essa terra, junto com os salvos, dentro da cidade santa, quando ela descer. Lá dentro vai estar o trono de Deus Pai e o trono de Jesus Cristo. E Ele fará morada definitiva aqui na terra com os salvos. Aonde vai descer a cidade santa aqui na terra? Em que parte ela vai descer? Zacarias 14, verso 4, responde. Zacarias 14, verso 4. Diz assim, está falando de Jesus. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Jesus, ele desce e ele pisa no Monte das Oliveiras. E o poder da sua glória e resplendor, quando ele pisa nessa terra, a terra ainda não está purificada. Quando ele pisa nessa terra, os montes se apartam e formam uma planície gigantesca, com as medidas da cidade santa, 600 quilômetros de cada lado, porque é ali no Monte das Oliveiras, aonde Jesus se humilhava, aonde ele orava ao Pai, aonde ele chorou gotas de suor misturadas com sangue. É dali agora que Jesus vai reinar. E ele pisa no Monte das Oliveiras, o monte se fende para todos os lados, as montanhas se movem,
e ali pousa a cidade santa. E nós descemos também envoltos numa grande nuvem para ficarmos dentro da cidade santa. Quando a cidade santa pousa, depois de 1000 anos, nós estamos dentro da cidade, o trono de Deus Pai, o trono de Jesus está lá. Essa terra ainda está sem forma e vazia, desolada. Mas agora chegou a hora da ressurreição do juízo, a ressurreição dos ímpios, 1000 anos depois da ressurreição dos salvos. E aí então, Jesus sopra o fôlego de vida sobre a terra e eles ressuscitam. A Bíblia diz que eles são como a areia do mar, os ímpios ressuscitam da maneira como eles morreram. O Espírito Santo não age mais neles. Então, do lado de fora da cidade santa, quando ela pousa, Jesus ressuscita todos os ímpios para passar pelo juízo final. E assim eles ressuscitam. Zacarias 14, verso 12. Esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé, apodrecer-lhe-ão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Todos os ímpios ressuscitam do lado de fora da cidade. A Bíblia diz que eles ressuscitam como eles morreram, eles estão aleijados, em decomposição, os olhos caindo das órbitas, a língua podre dentro da boca. Eles ressuscitam e eles estão enlouquecidos porque o Espírito Santo não age mais neles. E aí a Bíblia diz que eles se voltam uns contra os outros lá fora. E aí então é solto Satanás, porque agora ele tem várias nações novamente para tentar. 1000 anos depois, os ímpios são ressuscitados do lado de fora da cidade santa. E aí também nesse momento vai se cumprir Romanos 14, 11. Romanos 14, 11 diz assim: como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Olha só, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante dele. Todo joelho, de todos os salvos, de todos os perdidos, de todos os demônios, todos se curvarão diante de Jesus. Por quê? Apocalipse 20, verso 7. Olha o que acontece quando ressuscita os ímpios do lado de fora da cidade. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Ele é solto porque agora ele tem quem tentar. Os ímpios foram ressuscitados do lado de fora da cidade santa. E o mundo ainda está sem forma, está vazio, está escuro, gelado. Versículo 8. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Então os ímpios ressuscitam do lado de fora. Ele faz aqui uma menção a Gog e Magog, 2 cidades que eram inimigas do povo de Deus no Velho Testamento. E os ímpios são seduzidos por Satanás. E diz que ele reúne todos os ímpios do mundo. Eles são como a areia do mar, são como zumbis, estão todos em decomposição. E Satanás reúne todos eles e convence eles de que eles podem tomar a cidade santa. E aí então, Jesus, quando ele vem dos céus, ele traz todos os registros de pecado dos perdidos. E ele lança sobre eles todas as consequências, os registros, tudo o que aconteceu por causa dos pecados deles. E aí Satanás e seus anjos, eles vão poder contemplar toda a consequência do mal que eles realizaram. Todos os ímpios vão poder ver nesse momento a consequência de tudo o que eles fizeram. Porque o pecado que a gente comete, tem um pastor que deu esse exemplo, eu gostei muito. Imagina um lago de água parada.
Aí você chega com uma pedra na mão e joga no meio do lago. É o pecado. Quando ele cai no meio do lago, ele vai formando ondas, certo? Cada vez maiores, maiores, maiores. E você não sabe para onde aquela onda vai. Assim é o pecado. Nós cometemos um pecado, mas ele vai reverberando e vai atingindo várias pessoas e vai criando várias situações que nós nem temos noção. E nesse momento, quando os ímpios são arregimentados por Satanás do lado de fora da cidade santa, e Satanás junta eles num grande exército para tomar a cidade santa, Deus joga sobre eles os registros de pecados. E eles podem contemplar toda a consequência dos seus atos, toda a consequência dos seus pecados, toda a consequência das coisas que eles disseram que não deviam ter dito, dos pecados que eles cometeram que não deviam ter cometido. E aí, nesse momento, quando eles veem, todos eles se prostram de joelho e declaram que Jesus Cristo é justo. E nós temos que ser destruídos, porque senão nós vamos perpetuar o pecado. Eles não se arrependem, o Espírito Santo não age mais neles. Mas eles veem toda a consequência da maldade, do pecado que eles cometerem. E eles declaram que Jesus Cristo é justo. E nesse momento, todo joelho se dobra diante de Jesus Cristo. Mas olha o que acontece. Versículo 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. E eles cercam a cidade santa e marcham, a Bíblia diz, formam um exército com bilhões e bilhões de pessoas, marcham em direção à cidade santa, liderados por Satanás e os demônios. E a Bíblia diz que cai fogo do céu e os consome. Malaquias 4:1, ele descreve o que acontece. Esse fogo que cai dos céus, ele não queima somente os ímpios e os demônios. Porque vocês lembram lá em Gênesis 3, que Deus disse, maldita é a terra por tua causa? A terra se tornou maldita também. Então a terra ela tem que ser queimada e purificada como o ouro é queimado para ser purificado. E esse fogo que cai dos céus, que é um fogo preparado para o diabo e seus anjos, ele consome também todos os ímpios e ele vai queimando a terra e correndo pela terra como um grande lago de fogo. E vai queimando e purificando a terra de todo o pecado. E aí então, quando isso tiver fim, Malaquias 4 diz assim, pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como um restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estribaria, pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que aquele fogo ele vai queimar todos os demônios, os anjos maus, todos os ímpios. E é muito interessante, porque é mediante a autorização deles mesmos. Eles declaram, nós temos que ser destruídos, porque senão nós vamos perpetuar o pecado. E assim, Deus faz cair fogo do céu e consome todos eles. E a Bíblia diz que eles se tornam cinzas. E Ezequiel também diz, Ezequiel 28, que Satanás, Deus diz, farei sair do meio de ti um fogo que te consumirá e te reduzirá a cinzas. Todos eles são feitos cinzas. E aí então, a terra é purificada, embranquecida pelo fogo da glória de Deus. Todo pecado tem fim. Satanás e seus anjos são destruídos definitivamente, viram cinzas. Os ímpios, todo pecado existente é reduzido a cinzas. E aí a terra pode ser recriada novamente. E aí talvez Deus diga novamente, haja luz. Haja luzeiros no firmamento.
Talvez ele vá dizendo, e tudo vai vindo à existência novamente, e tudo vai ser perfeito novamente quando as portas da cidade se levantarem. A Bíblia diz que nós vamos sair das portas da cidade felizes da vida. Ele diz, compara com bezerros soltos da estribaria, pulando pelo pasto. Nós vamos sair felizes pelas portas da cidade, felizes porque o mal teve fim, a dor teve fim, o sofrimento teve fim, a morte teve fim. É o fim do pecado, não mais dor, não mais sofrimento, não mais morte. E nós saímos comemorando e pulando como bezerros soltos da estribaria. E a Bíblia diz assim, que nós vamos pisar nas cinzas dos perdidos. E vai ser um dia maravilhoso quando esse dia chegar. E nós vamos andar sobre as cinzas de todos os perdidos. E nós vamos ficar felizes. E não importa quem sejam eles, pode ser a sua mãe, pode ser o seu filho, pode ser a minha filha, pode ser a minha mãe, não importa quem sejam eles, nós vamos andar felizes sobre as cinzas deles, porque eles são perdidos, porque eles não se converteram a Jesus Cristo, porque talvez nós não falamos de Jesus para eles, porque talvez o nosso testemunho não foi um testemunho que convencesse eles de que o nosso Deus é um Deus verdadeiro. Mas nós não precisamos nos preocupar, porque nós vamos andar sobre as cinzas deles agora. Não importa quem eles sejam. Pode ser daquela pessoa que você mais ama. Pode ser do seu marido que você mais ama. Pode ser da sua esposa. Pode ser dos seus filhos. Pode ser da sua filha. Pode ser da sua mãe, do seu pai. Quem é a pessoa que você mais ama? Quem é a pessoa que você mais ama, que você não falou de Jesus ainda para ela, que você não está testemunhando, que você é uma pessoa transformada, que vale a pena seguir a Jesus Cristo? Quem é a pessoa que você mais ama? Porque você vai andar sobre as cinzas delas no paraíso, e nós vamos nos alegrar. Não vai ter mais lembrança da dor e do sofrimento. Nós vamos saber que Deus é justo. Porque o juízo mostra que Deus é justo. Mas hoje ainda, nesse mundo imperfeito, nesse mundo ainda em que nós temos pessoas que nós amamos, talvez a gente tenha que falar mais de Deus para as pessoas. Talvez a gente tenha que tirar o orgulho de dentro do nosso coração e mostrar que nós somos pessoas simples e mais humildes, seguidores de Jesus Cristo. Talvez nós temos que dar um testemunho para alguém que a gente ama, antes que nós tenhamos que andar sobre as cinzas deles, como a Bíblia diz que vai ser. Quem é a pessoa que você mais ama? Que você precisa falar de Jesus dela? Ou melhor, você precisa até mesmo falar da Bíblia para ela. Porque para as pessoas que te conhecem, falar da Bíblia tem que ser a segunda coisa que você vai fazer. A primeira coisa é o seu testemunho. Pode ser que você até precise falar da Bíblia para eles, para as pessoas com quem você convive. Pode ser. Mas a coisa mais importante é quem você se tornou quando você se tornou cristão. Será que nós somos exemplo para as pessoas com quem a gente vive, para as pessoas que a gente ama, para as pessoas que ainda não aceitaram a Jesus? Provavelmente não. Eu não sou exemplo. Você também não é exemplo. Então, enquanto esse grande dia não chega, nós temos que fazer planos, pedir para que o Senhor nos transforme, pedir para que Deus mude quem nós somos, para que Ele mude o nosso coração, para que Ele faça de nós pessoas menos orgulhosas, mais bondosas. Nós temos que deixar de ser pessoas cheias de razão, querendo ter a última palavra, falar a frase mais bonita, a frase com mais efeito dentro da nossa casa. Para que eles tenham a chance, pelo menos, de se salvar, através do nosso testemunho. Mas muitos de nós somos orgulhosos.
E talvez a gente tenha que andar sobre as cinzas deles. A gente não vai se entristecer, porque a gente sabe que foi feita a justiça. Mas hoje, nós temos que pensar a respeito disso. Tudo isso vai acontecer, tudo isso aqui vai se cumprir. Quem é a pessoa que você mais ama? Quem é a pessoa que você não quer andar sobre as cinzas dela? Na Cidade Santa. Quem é a pessoa para quem você tem que testemunhar de que vale a pena seguir a Jesus Cristo de verdade? Guardar os seus mandamentos? Parece que a resposta para tudo sempre é confessar os nossos pecados a Deus. Outro dia eu estava falando com o pastor Fábio. Eu tento fazer o sermão de uma coisa e de outra, mas quando chega num determinado momento, parece que tudo leva ao momento de que a gente realmente tem que confessar os nossos pecados. Talvez porque eu seja muito pecador. Então, por mais que eu tente fazer um sermão diferente, mas chega à conclusão que nós temos que confessar os nossos pecados ao Senhor, contar para Ele tudo que se passa dentro do nosso coração. Abrir o coração a Ele para que Ele possa habitar em nós e transformar quem nós somos. E aí fazer de nós pessoas melhores, pessoas que dão um testemunho melhor, principalmente dentro das nossas casas, principalmente junto das pessoas com quem a gente convive. A gente não consegue fingir que a gente é bom. A gente não consegue fingir que nós somos salvos e transformados. A gente não consegue fingir isso. Nós temos que ser transformados de verdade. E a única maneira é abrir o coração a Jesus Cristo e pedir: Senhor, tem misericórdia de mim. Nos transforma, Pai. Nos transforma para que a gente possa testemunhar para os nossos. Para que a gente naquele dia não tenha que andar sobre as cinzas daqueles que nós mais amamos. Tem misericórdia dos nossos, Pai. E nos usa, Senhor, como testemunhos vivos do Teu amor, da Tua misericórdia. Nos transforma verdadeiramente, Pai, para que a gente possa testemunhar dentro das nossas casas. Assim será a volta de Jesus a essa terra, cheio de glória e resplendor. E esse mundo finalmente vai ser restaurado. Deus Pai e Jesus Cristo vão fazer morada nessa cidade. E a Bíblia diz que em Isaías 66, todos os sábados nós iremos até a Cidade Santa, diante de Deus, todos os sábados, para dar honras e glórias ao nosso Senhor. E nessa cidade, lá no meio da praça, a Bíblia diz que vai estar a árvore da vida novamente, plantada novamente lá no Monte das Oliveiras. Porque no Monte das Oliveiras, muitos creem, ali era o Jardim do Éden. Ali estava plantada a árvore da vida. E agora a Cidade Santa vai pousar ali. E a Bíblia diz, em Apocalipse 22, no meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. A árvore da vida vai ser plantada no Jardim das Oliveiras, onde originalmente Deus tinha plantado para Adão e Eva. E nós podemos ter vida eterna e abundante novamente. Nós vamos terminar agora com uma oração. E mais uma vez, uma oração de entrega do nosso coração e do nosso ser a Deus. Para que Ele faça um milagre em nossas vidas. Para que Ele transforme quem nós somos. Para que Ele transforme o nosso caráter. Para que nós possamos testemunhar dentro das nossas casas de que vale a pena seguir esse Jesus Cristo. Amém? Eu vou pedir para você fechar os seus olhos. Vou fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo Teu livro sagrado, por todas as revelações que o Senhor nos deixou, por todos os caminhos que o Senhor quer que nós
andemos nessa vida, para que naquele dia nós possamos ver o Senhor face a face mais uma vez, Pai. Senhor, tem misericórdia de nós e dos nossos também. Pai, vem para dentro do nosso coração nesse momento, do meu coração, do coração de todos que estão assistindo agora. Quebranta o nosso coração, Pai. Transforma o nosso coração, faz de nós pessoas melhores. Faz de nós pessoas mais bondosas, mais caridosas, Pai. Para que nós possamos testemunhar do Teu grande amor e da Tua grande misericórdia por nós. Para que nós possamos, Pai, com o nosso testemunho, quebrantar o coração dos nossos que vivem junto de nós, que ainda não Te conhecem, Pai. Por favor, Senhor, tem misericórdia de nós e dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos irmãos, de todas as pessoas que nós amamos, Pai. Tem misericórdia deles. E nos usa, Senhor, como seus instrumento para levar a Tua palavra e para testemunhar de que vale a pena andar nos Seus caminhos e guardar os Seus mandamentos. Amém, Senhor. Amém.